Muito boa tarde, amados amigos e irmãos, aqui em Védia, Argentina. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus. Que Jesus Cristo, nosso Salvador, os abençoe a vocês, ministros, e também irmãos presentes, e nos abra as Escrituras nesta ocasião. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, onde nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema é tempo de comer do maná escondido. Podem sentar, queiram ter a bondade. É Jesus Cristo, nosso amado Salvador, quem promete nos dar do maná escondido para comer. Assim como também ele diz no capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E no livro de Gênesis, vejam vocês, encontramos em 3 lugares mencionada a árvore da vida. E todos sabemos que a árvore da vida é Cristo, nosso amado Salvador. Ele é a árvore da vida que nos dá vida eterna a todos nós. Por isso foi que, estando Ele na terra, nos diz em São João, capítulo 6, versos 48 em adelante, versículo 47 em diante diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desce do céu, do qual, se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora vejam como o maná que caiu do céu para o povo hebreu durante 40 anos, enquanto eles iam rumo à terra prometida pelo deserto, é tipo e figura de Cristo. Cristo é esse pão de vida eterna. E agora, no livro de Êxodo, encontramos como por 40 anos esteve caindo o pão do céu para o povo hebreu. E, em seguida, no capítulo 8 de Deuteronômio, Deus aí fala algo ao povo hebreu e diz:
Capítulo 8, versículo 2 em diante diz: Lembrar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Para que e por quê? Os levou por 40 anos pelo deserto e não os levou diretamente do Egito à Terra Prometida? Que era uma trajetória de quantos meses, Miguel? Em 3 meses podiam chegar à Terra Prometida, mas Deus os teve 40 anos e diz por quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Cristo também usando estas palavras em São Mateus capítulo 4, versículo 4 e São Lucas capítulo 4, versículo 4, quando o diabo o tentou dizendo: se és o Filho de Deus, diga que estas pedras se convertam em pão, já que Jesus tinha fome, depois de jejuar 40 dias. E agora, o diabo queria que Jesus lhe desse uma prova de que ele era o Filho de Deus. Mas Jesus não tem que provar ao diabo nada. Não tem que provar Jesus ao diabo que Jesus é o Filho de Deus. Ele o que tem que fazer é cumprir o programa para o qual ele veio. E ele veio para cumprir o programa de redenção. E agora, Cristo diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E agora, o alimento físico que o povo hebreu comeu por 40 anos representa a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para a alma da pessoa. E Cristo, sendo o Verbo, a palavra encarnado, podia dizer que Ele é o pão de vida que desceu do céu. E disse: quem comer deste pão viverá eternamente, ou seja, viverá para sempre. E agora é necessário que as pessoas comam da revelação da primeira vinda de Cristo, como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo na cruz do Calvário. O recebam como seu Salvador e lavem seus pecados no sangue de Cristo e recebam o seu Espírito Santo para obter vida eterna. E assim nascer de novo, nascer no reino dos céus, no reino de Deus. Porque nenhuma pessoa pode entrar no reino de Deus a não ser que nasça da água e do Espírito. E para isso, pois tem que crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo. Reconhecer sua primeira vinda e sua obra de redenção na cruz do Calvário. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não é por mim. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Agora podemos ver o caminho à vida eterna, o caminho ao Pai Celestial. Podemos ver qual é a verdade. E podemos ver que Ele é a vida eterna que foi manifestada em carne humana na primeira vinda do Messias. E agora, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. E agora Ele diz que é preciso comer dele, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu. E agora, através das diferentes etapas ou eras da Igreja Gentia, estivemos sendo alimentados com a revelação da primeira vinda de Cristo, como o maná espiritual caindo do céu, para alimentar as almas dos seres humanos. Assim foi durante estes 2000 anos que transcorreram em nossa trajetória para a Terra Prometida,
do novo corpo e para a terra prometida do glorioso reino milenial. Agora, depois de cair o maná no meio do povo hebreu por 40 anos e deixar de cair, depois quando já começaram a comer do fruto da terra nova, quando já entraram as fronteiras da terra nova, e Moisés distribuiu ali também a 2 tribos, distribuiu o lado antes do Jordão. E agora, onde poderão as pessoas encontrar maná? Porque já tinham transcorrido os 40 anos, nos quais caiu maná do céu para o povo hebreu. Há um lugar onde há um maná escondido. E é na Arca do Pacto, a qual Deus ordenou ao profeta Moisés colocar. E disso nos fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 9, quando nos diz: ora, o primeiro pacto tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama lugar santo. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o lugar santíssimo, que tinha um altar de ouro do incenso e a arca do pacto toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná. Onde estava o maná? No templo, no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto. Aí estava escondido esse maná. E ninguém podia ver, exceto o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia 10 do 7º mês, quando entrava no lugar santíssimo. Se Deus ordenasse abrir a arca do pacto, podia ver o maná nessa vasilha de ouro. Se Deus não ordenava, ele não podia abrir a arca do pacto. Agora, vejam onde estava o maná escondido. Em nenhum outro lugar houve maná, exceto dentro da arca do pacto, no lugar santíssimo. E por isso é que em Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, Deus oferece dar ao vencedor do maná escondido. E agora, temos que encontrar o maná escondido. Onde? No templo de Deus. Em que parte do templo? No lugar santíssimo. Mas o tabernáculo que Moisés construiu já não está. Nem o templo que Salomão construiu também não está. E é no templo onde estava o maná. E estava no lugar santíssimo. Agora, temos que conseguir o templo onde está esse maná. Jesus Cristo esteve construindo um templo espiritual que é sua igreja. E esteve de era em era construindo esse templo com seres humanos. São Paulo disse: não sabeis que vossos corpos são templo de Deus? Não sabem vocês que vós sois templo de Deus, do Espírito Santo, e que o Espírito de Santo habita em vós? Agora vejam vocês, como também em Efésios capítulo 2,
versículo 19 em diante, 19 ao 22, São Paulo nos diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E agora o templo de Deus já não é o tabernáculo de Moisés, nem é o templo que Salomão construiu. É o templo que Jesus Cristo está construindo. E esse é nada menos que o templo espiritual de Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o novo templo. E o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu são tipo e figura, representam a igreja do Senhor Jesus Cristo. E também representam ao templo de Deus que está no céu. E agora, a representação do templo de Deus que está no céu já nem é o tabernáculo que Moisés construiu, nem é o templo que Salomão construiu. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o templo de Deus aqui na terra que representa o templo de Deus que está no céu. E agora é no templo de Jesus Cristo, em sua igreja, no lugar santíssimo desse templo, onde estaria esse maná escondido. Escondido da vista dos sábios e entendidos e escondido de todas as pessoas durante as 7 eras da Igreja Gentia, durante a dispensação da graça. As 7 eras da Igreja Gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, e a era da pedra angular corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E é na era da pedra angular que corresponde ao lugar santíssimo, onde estará o maná escondido sendo dado ao vencedor. E esse maná escondido, sabem o que é? Se Cristo se apresenta 2000 anos atrás como o pão que desceu do céu, Cristo, em sua primeira vinda, é o pão vivo que desceu do céu, assim como tinha descido pão, maná, para o povo hebreu durante 40 anos. Ou seja, a primeira vinda de Cristo é esse pão espiritual que desceu do céu como desceu o maná por 40 anos. E, para o último dia, não pode ser outra coisa o maná escondido a não ser Cristo em sua segunda vinda. E agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, na página 230 do Livro das Eras, nos falando do maná escondido, diz... Página 230 do Livro das Eras diz: agora, também há o pensamento da participação futura do maná escondido. Eu penso que será a participação eterna da revelação de Jesus Cristo nas eras, nas eternas eras vindouras. A participação do quê? Da revelação de Jesus Cristo para as eras futuras, depois da dispensação da graça e depois das 7 eras da Igreja Gentia. E a revelação de Jesus Cristo para o 7º milênio e a 7ª dispensação é a revelação da segunda vinda de Cristo. E a revelação da segunda vinda de Cristo para os escolhidos de Deus para o último dia será o maná escondido, o qual não puderam comer os filhos e filhas de Deus durante as eras passadas, porque não estava disponível para eles, porque era algo que estava no futuro. Essa revelação da segunda vinda de Cristo ninguém pôde comer. Por quê? Porque
não estava disponível para eles. A revelação que estava disponível para a Igreja de Jesus Cristo durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia era a revelação da primeira vinda de Cristo. E esse é maná também. Maná que esteve caindo durante as 7 eras da Igreja Gentia. Revelação que esteve vindo ao povo durante as 7 eras da Igreja Gentia. E agora, para o último dia, em acréscimo, a revelação da primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os escolhidos de Deus, terão o maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo estará comendo desse maná escondido na era do lugar santíssimo, que é a era da pedra angular, para assim ser alimentada em sua alma. Porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus, a boca de Deus são os profetas de Deus. Portanto, a palavra que sempre saiu de Deus veio por meio dos profetas de Deus. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar seus segredos aos seus servos, seus profetas. E agora, como vamos receber a revelação da segunda vinda de Cristo, a revelação deste grande evento prometido para ser cumprido neste tempo final? Como vamos receber a revelação destas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final? Das quais a maior é a segunda vinda de Cristo? Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Ou seja, que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para revelar essas coisas nas igrejas. Apocalipse também 22, versículo 6 em diante nos diz: e disse-me o anjo, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar a seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Ele é enviado por Jesus Cristo para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E essas são as coisas que Cristo prometeu revelar à sua igreja, revelar a todos os que no último dia subirão, onde ele estará manifestado neste tempo final, ou seja, a etapa da Igreja de Jesus Cristo na qual ele estará manifestado. Ele esteve manifestado na primeira etapa, a primeira era da Igreja Gentia, lá na Ásia Menor, através de São Paulo, e em seguida, na segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, lá na Europa, e através de 5 mensageiros, e depois na América do Norte, através do reverendo William Branham. Mas para este tempo final, ele estará na etapa da Era da Pedra Angular, manifestado no meio da sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E essas são as coisas que ele disse que revelaria aos que subissem, aonde ele estaria no tempo final, ou seja, a etapa da Igreja de Jesus Cristo na qual ele estaria. Depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. E agora, podemos ver que foi Jesus Cristo quem prometeu nos revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer. Mas para fazê-lo,
Ele envia o seu anjo mensageiro e através do seu anjo mensageiro se manifesta Jesus Cristo em Espírito Santo e nos fala todas estas coisas que em breve devem acontecer, ou seja, que coloca no coração e na boca do seu anjo mensageiro toda essa revelação de todas estas coisas que em breve devem acontecer e o unge com o seu Espírito e ele fala ungido com o Espírito Santo. Todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais são reveladas a ele e ele revela à igreja de Jesus Cristo, a qual ele é enviado. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. E agora, vimos quem é o enviado de Jesus Cristo para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. E é enviado para todas as igrejas. Ou seja, que todas as igrejas têm a bênção de que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro, revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer, abrindo as Escrituras, as profecias e revelando as que já estão cumpridas e as que estão em processo de cumprimento e as que serão cumpridas mais adiante. E assim, a Igreja do Senhor Jesus Cristo obtém a revelação de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final, depois que transcorreram 2000 anos de Cristo até aqui, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. E agora, essa revelação de Jesus Cristo, que o anjo de Jesus Cristo traz, é o maná escondido para todos os filhos e filhas de Deus, porque é a revelação de Jesus Cristo, a revelação da segunda vinda de Cristo para o último dia, como o maná escondido, a revelação para uma nova dispensação e um novo milênio. E diz Abacuque, capítulo 2, versículo 14, porque a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. E Zacarias, capítulo 14, nos diz, e naquele dia o Senhor será um, e um o seu nome. E também nos diz que o Senhor será rei sobre toda a terra. Esse é o glorioso reino milenial. E agora, podemos ver, podemos compreender o que é comer do maná escondido, porque podemos entender que é o maná escondido, é a revelação da segunda vinda de Cristo, revelação que os cristãos das eras passadas não tiveram, somente tinham a revelação da primeira vinda de Cristo. E comeram essa revelação, esse alimento, e nós também. Mas em acréscimo, neste tempo final, Cristo nos dará o maná escondido, a revelação da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E quem serão os que serão transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro? Ele vem para buscar a sua igreja. E diz São Paulo que a trombeta final soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E nos fala também dos que tivermos ficado até a vinda do Senhor. Esses serão os que terão a revelação da segunda vinda de Cristo, a qual será dada por Cristo através do seu anjo mensageiro, à igreja de Jesus Cristo. E esses serão os que estarão comendo dessa revelação divina, como o maná escondido, o alimento espiritual que esteve escondido durante todos estes 2000 anos que transcorreram, mas que para este tempo final seria dado a comer a todos os escolhidos de Deus.
E eles serão os que serão transformados se estiverem vivos, e se partiram serão ressuscitados, mas os que partiram em eras passadas serão ressuscitados em corpos eternos, e nós seremos transformados. E iremos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, ele somente é o seu enviado, seu mensageiro, seu profeta mensageiro para a dispensação do reino, enviado com a revelação de Jesus Cristo. Por isso, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 em diante diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Por meio de quem veio a revelação de Jesus Cristo? Por meio do seu anjo mensageiro. E agora, podemos ver o mistério do maná escondido. Não é maná literal do que caiu lá no deserto para o povo hebreu, nem é o maná literal que foi colocado na Arca do Pacto por Arão e Moisés, mas que aquele maná que caiu no deserto representa a primeira vinda de Cristo, que é o alimento para a dispensação da graça, e o maná que foi escondido no lugar santíssimo representa a segunda vinda de Cristo, que é o alimento espiritual para os filhos e filhas de Deus na dispensação do reino. E, no 7º milênio, em acréscimo ao alimento espiritual da primeira vinda de Cristo. E agora, este é o tempo de comer do maná escondido. Ao que vencer, eu lhe darei a comer do maná escondido. E temos que deixá-lo aí, porque continua aí, Jesus Cristo continua falando aí e diz: e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. E já teríamos que falar aí do nome novo dessa pedrinha branca. E essa pedrinha branca vindo é a segunda vinda de Cristo, vindo com um nome novo. Vamos deixá-lo aí quietinho. No maná escondido, o alimento espiritual para todos os escolhidos de Deus desse último dia, todo esse mistério da vinda dessa pedrinha branca, que é a segunda vinda de Cristo, e o nome novo dessa pedrinha branca, tudo isso está aí na mensagem de Cristo para a sua igreja, para este tempo final. Ou seja, que está neste alimento espiritual do maná escondido para cada um de vocês e para mim também. Agora, de que a pedrinha tem um nome novo, isso não é para que as pessoas estranhem, pois é o mesmo Cristo que disse que dará uma pedrinha branca e na pedrinha escrito um nome novo. Haverá um homem, um vencedor, um mensageiro que receberá essa pedrinha branca, ou seja, que dará as boas-vindas e receberá a segunda vinda de Cristo, dará as boas-vindas a Cristo, o receberá. E o receberá com um nome novo. E algumas pessoas perguntarão, mas que Jesus Cristo tem um nome novo? Bom, se o tem, pois ele o disse, e ele está dizendo aí. Mas haverá outro lugar onde ele diga que tem um nome novo? Apocalipse capítulo 3, versículo 12 diz: a quem vencer, eu farei, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus,
e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Como diz? E também o meu novo nome. É ele que diz que tem um nome novo. E na revelação da segunda vinda de Cristo, que é o maná escondido para todos os filhos de Deus, estará aberto, revelado esse mistério da vinda de Cristo para o último dia com um nome novo. É um mistério, mas é um mistério do qual Cristo mesmo deu testemunho de que é assim, de que tem um nome novo. E todo esse mistério do nome novo está no alimento espiritual, do maná escondido para todos os filhos e filhas de Deus. Chegamos ao tempo de comer do maná escondido, prometido aqui em Apocalipse. E o primeiro que o recebe e come é o mensageiro, o servo fiel e prudente, e o compartilha com todos os filhos de Deus. O compartilha com todos os filhos da casa de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Tempo de comer do maná escondido. Tempo de comer da revelação da segunda vinda de Cristo. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês neste tempo, e neste momento e neste lugar, dando testemunho do maná escondido e de que chegamos ao tempo de comer do maná escondido. Em outras conferências que já estão ditadas, vocês encontrarão mais detalhes com relação ao maná escondido e também ao nome novo do Senhor Jesus Cristo e também à segunda vinda de Cristo, para que assim sejam alimentados na alma com esse maná escondido, com esse alimento espiritual que Ele prometeu nos dar neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem e nós os que vivemos sejamos transformados e todos sejamos levados à casa do nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando todos uma tarde cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus continue abençoando a todos e continue passando uma tarde cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e guarde a todos. E assim como comendo, vejam, nossos filhos, as menininhas desejam se parecer à sua mamãe e ser como sua mamãe. Até colocam os sapatos da sua mamãe e a roupa da sua mamãe algumas vezes, e os varãozinhos colocam o sapato do papai e o paletó do papai porque desejam ser como seu papai. Mas para se tornar a ser como seu papai, o que tem que fazer? Comer. Ir comendo e comendo e comendo, e vão crescendo à medida que passam os dias, meses e anos, até que se tornam como seu papai. Porque querem ser como seu papai. E nós queremos ser como o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso comemos o alimento espiritual. E agora, em acréscimo ao alimento espiritual da primeira vinda de Cristo, Ele nos dá o alimento espiritual, a revelação da segunda vinda de Cristo. Essa revelação divina para o último dia, para
chegar à estatura de Jesus Cristo, para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque todos queremos ser como quem? Como o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E agora, comendo e seguindo a Cristo, chegaremos. Sigo a Cristo, sigo a Cristo, sigo a Jesus Cristo. Não há outro a quem seguir. Sigo a Jesus Cristo. Para quê? Para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo.